Jesus Cristo, quando trilhou a terra, anunciou a Oh, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Oh, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Oh, como é bom e agradável. 8 horas e 52 minutos e o programa Vento Sul já entra ao vivo com mais uma edição especial nesta belíssima manhã de segunda-feira. Segunda-feira, dia de tema central, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves. E Rita de Cássia, Beatriz Cassol, Marise Santos, Cláudia Caetano, Wilson de Souza Figueiró e Sueli Nepe já estão aí acompanhando a programação pelo Facebook. Aproveite esse espaço de tempo aí, você pode enviar para todos os seus contatos esse link aí, né? Para que muitas pessoas possam participar da programação de hoje. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM.
que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um porto de areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651 8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Autoposto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82 Centro. Fone 3651-3661. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma,
amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Está começando agora o programa Vento Sul. Acompanhe nossa live pelo Facebook. Programa Vento Sul. Bom dia pra você, fique de olho no relógio, né? Antes da hora não é hora e depois da hora também não é mais hora. Segunda-feira, né? Dia de tema central aqui no programa Vento Sul, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves. São 9 horas e 1 minuto. Bom dia para você que já está acompanhando aí no Facebook, né? Que legal é a sua companhia, a sua participação. Lembrando que você pode interagir com a gente, deixando postado aí seu comentário sobre este mega evento que aconteceu nesse último sábado lá na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, né? Que foi o evento microrregional que Deus sempre traz aí através dos cânticos, através já da oração inicial, né? A introdução, preâmbulo ali. Deus traz muitas dicas importantes aí de nutrição espiritual e orientação profética, gente. Realmente esse micro foi uma bênção, casa lotadíssima, né? Não tinha lugar, né? Inclusive tivemos aí notícias, né? Que infelizmente, né? Parece que um ônibus não conseguiu chegar, né? Em função que houve uma quebra aí, um problema mecânico. E acabou não chegando aí no destino, né? Mas Deus está no controle, né? Romanos capítulo 8, no versículo 28, tudo coopera para aqueles que amam ao Senhor, né? Que são chamados segundo o seu propósito. Deus permitiu, né? Tem algo aí que Deus quer ministrar no coração de todos nós. Talvez faltou oração da nossa parte, né? Orar por esse item, a questão das viagens, né? O ministro mesmo, o ministro Sérgio Roberto Alves, né? Tem viajado bastante aí para várias regiões aí do país, levando aí uma intensificação do Espírito através do Ministério da Palavra, e nós precisamos orar muito, viu, para esse translado aí, né, dos líderes, dos irmãos aí, de toda a família da fé, porque o inimigo anda ao derredor, né? E nós não podemos deixar brechas, temos que orar muito, intensificar as orações aí por essas viagens, né? Toda semana praticamente nós temos microencontros regionais em várias regiões aí do país e pessoas se deslocam aí, até inclusive fora do estado, né? Onde está acontecendo o evento. E é preciso aí muita oração, irmãos. Vamos intensificar a oração também nesse item aí, a questão do translado aí do povo de Deus para poder participar desses eventos aí, que é fantástico, né, gente? Olha só, Andressa Mariani acompanhando a programação, Deoclésio Vieira, bom dia, Fernanda Ferreira também acompanhando, André de Pernambuco, Garanhuns, grande abraço aí pro André, pra Monique, pro Moisés e pro outro filhinho deles também que eu não lembro o nome, né? Há pouco nós tivemos aí, segunda-feira, às 7h30, aí nós temos nosso discipulado lá com Pernambuco, Garanhuns, né? O Senhor lá intensificando a igreja dele lá naquela região lá também, né? A Célia de Orlando também acompanhando, né? Mandando um bom dia pra gente, que Deus abençoe, assim,
todos nós, né? A fidelidade. Que legal, hein? Gorete Silva mandando paz do Senhor, que Deus abençoe a todos também. Lauro de Freitas, Bahia, ligada aí na programação. Grande abraço, pessoal aí da Bahia, né? Solinep também mandando um bom dia para nós ali. Gorete Silva, Ivair Tangerino, Larissa Rocha também acompanhando. Rita de Cássia aqui de Minas Gerais, Ouro Fino. Beatriz Cassol, lá de São Cepé. Grande abraço, pessoal do Rio Grande do Sul também, sempre assíduo aí nas programações, né? Marise Santos, Cláudia Caetano, Rio de Janeiro, Wilson de Souza Figueiró, também Rio Grande do Sul, e muitas pessoas aí na sequência vão entrando na programação, viu? Hoje, quadro Tema Central, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves. Você não pode perder, né, esse complemento, né? Ontem, no culto mundial, nós já tivemos um complemento, né, falando sobre a experiência de Davi em 2 Samuel, capítulo 16, principalmente o versículo 9 ali, né? Olha a experiência desse homem que a Bíblia aponta que é um homem segundo o coração de Deus. Algo que me chamou muita atenção, gente, e eu queria aqui dividir com você essa luz, essa iluminação que o Ministério da Palavra nos traz, né? Quem era Davi? Davi, um homem pecador, como qualquer um de você, como qualquer um de nós, né? Somos todos pecadores. Salmo 51:5, nós nascemos nessa condição pervertida, né? Condenada. Olha só, Davi, um homem que pecou, né? Cometeu um homicídio, né? Você lembra a história, né? Que ele matou Urias, né? Que era o esposo da Batseba, cometeu um adultério, dentre outras falhas domésticas ali com relação à família, né? Não conseguiu introduzir plenamente a vontade de Deus ali para os seus filhos. Então, houve uma série de fraquezas. Mas este homem tem algo que nós precisamos observar. O ministro falou ontem, né? Um homem que pecou tanto, que errou tanto, mas ele era um homem que Deus aponta que, menina dos meus olhos, homem segundo o meu coração. Por que será que Davi foi citado na Bíblia assim, sendo um homem que teve tantas fraquezas? E olha para a tua vida, e olha para a minha vida, quantas fraquezas e pecados nós temos. Mas nós temos que olhar para Davi e ver o que Davi conseguiu chamar a atenção de Deus, para que eu e você também possamos chamar a atenção de Deus nesses momentos finais da dispensação da Era da Graça. Davi, mediante uma revelação de que estava em pecado, em fraqueza, ele decidiu se arrepender, se humilhar, confessar o pecado, conforme Isaías capítulo 1, versículo 18 e 19, ontem, né, o ministro no culto, na parte da manhã, ele compartilhava, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Olha Davi foi uma bênção na mão de Deus, né? Embora tantas coisas aconteceram na vida dele, ele soube aceitar as provações, porque ele sabia que ele estava colhendo algo que ele havia semeado. E ele precisava colher tudo aquilo ali. Mas ele estava na mão de Deus. E eu e você podemos também colher tudo aquilo que nós semeamos no passado, pelos nossos fracassos, pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, pelas transgressões. Tudo nós podemos já colher, né? Mediante a confissão, precisamos confessar ao Senhor, né, esses erros e esses pecados, e depois nos humilhar bastante e conhecer a vontade plena de Deus e colocar em prática, né? Gired Paulo Cátia também acompanhando a programação, Marcelo Sharon Duarte também entrando aqui agora, né? Gorete aqui da Silva deixando um comentário bem legal pra gente, ó. Davi se arrependia verdadeiramente dos seus pecados, por isso o Senhor se agradava dele. Tá aí, gente, uma dica para nós. Precisamos aí praticar 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo aí para nos perdoar e nos purificar de toda imundícia e de toda injustiça. Nós temos que praticar aí, por exemplo, Tiago 5,16, né? Confessar as suas fraquezas uns para os outros, né? Gente, tem muito amparo bíblico aí nessa casa, nessa mesa fantástica aí para nos ajudar, né? Neuza Martinelli também entrando, bom dia, Neuza, que Deus abençoe a todos vocês, né? José Acácio também entrando, que legal aí a participação de muitas pessoas acompanhando a programação. Gente, são 9h08, vamos para um breve break comerciais e vamos tentar aí conectar aí com o Ministério da Palavra para estar aqui regando, dando essa completação desse micro-regional da cidade de Novo Hamburgo, que foi uma bênção, né? Olha o ministro falando ali que
o Ministério da Palavra tem uma tônica, né? Ser uma ferramenta nas mãos de Deus, né? Uma picareta, uma pá de corte, né? Uma pá de concha, né? Que vai ali aprofundando, vai abrindo buracos na nossa alma até chegar lá naquele demônio que tem atrapalhado a gente de crescer em vida, de amadurecer e de servir o Senhor com excelência, né? Segundo a vontade de Deus. E tudo isso nós vamos completar aqui juntamente com o Ministério da Palavra. E você que já está com a gente, bom dia para você. E você pode estar aí divulgando para todos os teus contatos do Facebook, como também do WhatsApp, mandando esse link aí que você está linkado aí com a gente aqui no Facebook, né? E você que está na 102,7 FM Rádio Interativa, bom dia para você. O Ivair Tangerino já está aqui com a gente no Facebook. Grande abraço, né, para essa equipe fantástica dessa Rádio Interativa. O Padre Monsenhor também ali, né? O Padre Augusto está sempre aí com a gente, ajudando a gente aí, nos auxiliando, né? Que legal, grande abraço para toda essa comunidade fantástica aí do Espírito Santo do Pinhal, que são nossos irmãos, são companheiros de batalha, de guerra espiritual, onde todos nós fomos salpicados pelo sangue do Cordeiro, fomos eleitos, escolhidos por Jesus Cristo, e temos aí uma comissão divina de propagar o Evangelho do Reino, de ajudar, de capacitar, de ensinar os fracos, os pequeninos, né, a seguir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eliane Silva entrando aqui agora também, grande abraço pessoal de São Paulo. Um abraço aí pro Cleider Alfaia, Graziele aí, que é os pastores, né, o casal pastoral ali de São Paulo, que está fazendo um belíssimo trabalho também. Que Deus abençoe ricamente todos esses que acompanham a gente, né? E você que está no aplicativo Pão de Judá também, o aplicativo Pão de Judá, tudo de bom pra gente, né? Que legal, hein? A sua companhia. Que Deus abençoe ricamente esse programa nesse dia de hoje. 9 horas e 11 minutos e vamos para um break comerciais. Quem sintoniza não muda. Nossa vitória, nossa vitória. Tá demais! A música que você gosta. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui.
Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651-8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Autoposto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82 Centro. Fone 3651-3661. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai e clamo para que todos os santos sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no interior.
9h23, o programa Vento Sul já vai entrar aí conectado com o ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, para estar compartilhando, né, esse completamento desse grande evento que aconteceu nesse último sábado, microencontro regional lá na cidade de Novo Hamburgo, né, gente? Você que está aí com a gente conectado aí pelo Facebook, né? Fique muito bem à vontade de deixar postado aí no Facebook seu comentário a respeito desta mensagem, né? Quero mandar aqui um abraço aqui para Lucas, aqui da Luque, né? E também para o Dão ali, que está acompanhando a programação, né? Que legal aí, muito legal mesmo a participação de muitas pessoas aí sendo inseridas aí na programação, né? Lucas e Dão assistindo aqui na Luque. É isso aí mesmo, grande abraço, viu? Você que está acompanhando também pelo nosso aplicativo Pão Judá, você pode fazer um translado aí pro Facebook e deixar postado também o seu comentário, viu? É bem legal isso aí, ó. E uma Firmo de Oliveira também acompanhando a programação, Kátia Costa, Sônia Maria do Rosário entrando aí também, né? Que legal, muita gente aí acompanhando, Priscila Librelotto, Maureen Franner também acompanhando, e na sequência aí muitas pessoas também entrando na programação, viu? Servir aos vossos irmãos.
9h30, né? Estamos aqui tentando aqui uma ligação com o ministro da Palavra e já está aqui ao vivo. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia, mesa aí, toda a turma que ajuda aí no programa, né? E nossos ouvintes. Que seja um programa aí muito edificante para todos nós, né? Que legal, sempre é uma benção aí poder contar com a participação do ministro da Palavra aí nessa segunda-feira, no quadro do programa Vento Sul, quadro Tema Central, que tem o cunho aí sempre de trazer em evidência, né, o assunto tônico que foi abordado ali, que foi trazido pelo Espírito Santo nesse grande microencontro regional que aconteceu aí nesse sábado passado na cidade de Novo Hamburgo, né, no Rio Grande do Sul. E eu queria, assim, já antes de nós entrarmos na tônica desse assunto, ministro, que o ministro trouxesse para nós, assim, a agenda dessa semana aqui do Carnaval, né, onde o mundo estará aí comemorando, né, as suas festas pagãs, né. Há uma mesa aí disposta para todos aqueles que querem ser edificados. Fala um pouquinho da nossa agenda, ministro. Essa semana vai iniciar já a nossa semana, já inicia no sábado com a programação do micro-regional aqui em Cachoeira do Sul, né? Aqui que é a matriz desse movimento da unidade do Senhor, da unidade do Espírito, da Igreja do Seu Jesus Cristo, né? Cachoeira do Sul foi onde nasceu todo esse movimento. E nesta ocasião aí, desses feriados aí, nós teremos no sábado micro-regional, no domingo começa um seminário à mesa do Senhor. E que na segunda às 20 horas continua, a segunda mensagem, a primeira domingo às 20, e depois encerra no feriado, terça-feira, às 10 horas da manhã até meio-dia, devemos encerrar o seminário. Vai ser transmitido ao vivo para todos, né? pelo Face, pelo YouTube, pela Voxel, que é o nosso site, né? Sim. Então tá. Pela TV Menorá. Então tá trazido então aí, né, a agenda que vai acontecer nesta semana aí para todos os nossos ouvintes aí poder ficar atualizado na mesa do Senhor, né? Ministro, o ministro começou, né, esse evento, né, introduzindo que no ano de 2020 é um ano que não se pode perder nenhuma ministração e que cada mensagem ela vai ser aí decisiva para a cura da nossa alma, né? Para que nós possamos estar prontos para a vinda do nosso Senhor. Fala um pouquinho sobre isso aí, ministro. A nossa batalha espiritual, desde que somos justificados pela fé em Jesus, que é o nascer da água do Espírito, de lá para cá nós não aproveitamos com eficácia todo o tempo que Deus nos deu. Sim. E muitos de nós estamos um pouco atrasados nessa questão da restauração do Senhor. Mas, como os movimentos espirituais são rápidos, né? Então eu sinto do Espírito incentivar os irmãos a estar frequentando assiduamente os eventos desse momento, porque Deus vai trabalhar o progresso espiritual nas suas vidas. E a probabilidade da purificação da alma se intensifica nesta hora, porque estamos tratando de escutar e as mensagens são muito fortes a nível de exigência, né, de constrangimento de alma, a fim de a gente se arrepender da vida natural e pender para Cristo, decidir por Cristo, né? Sim. Então, cada reunião é uma expectativa que nós temos de Deus obter o domínio sobre muitas almas, né? Sim. E isso aí só acontece quando eu exponho a minha alma diante de uma mensagem forte da palavra de Deus, onde o Espírito Santo atua naquele ambiente de forma muito forte, muito intensa. Ali a probabilidade de haver mudanças em nós é muito grande. Nós não podemos perder mais de expor a nossa alma nesses ambientes impregnados da glória e da presença da unção de Deus. Sim. E até o ministro comentava, né, que nós não podemos aí estar preocupados nem com o dia, a data, né, mês, hora, né, mas sim em estar preparado
para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, de estar com as malas prontas, né? E hoje se observa muitas pessoas preocupadas de como vai ser, que dia vai ser, quando vai ser, né? Até filmes já foram feitos com relação a datas, né? Profecias, né? Muitas pessoas profetizando que Jesus vai vir tal dia, tal hora, né? E muitas pessoas acabam ficando com medo e se esquecendo de trabalhar para Deus, né, como uma expressão de amor, para estar preparado para esse dia. E eu queria que o ministro falasse também um pouquinho sobre isso aí, né, que a nossa preocupação tônica deveria realmente estar nos preparando. E esse preparo acontece mediante uma prestação de serviço para Deus também, né, ministro? Não adianta ficar preocupado com o dia, vasculhando a Bíblia, cavando palavras para ver que dia vai ser e como vai ser. O que nós precisamos verdadeiramente nos preocupar é se estamos prontos ou não, né, ministro? Exatamente. Veja que o próprio Deus falou que não nos compete saber a época, saber os tempos em que Jesus determinou para essas coisas. O que importa é fazer o que Ele mandou. Não é procurar a data que ele vem. Isso é trabalho inútil, esforço inútil, porque que adianta eu saber quando é que ele vem? Sim. Porque se a obra do Espírito não é minha, entende? Sim. Então, eu tenho que aproveitar todas as oportunidades que estão na minha frente para Deus poder trabalhar na minha vida e eu me preparar para esse momento. E não ficar preocupado quando é que ele vem, o dia que vem, a hora que vem, o ano que vem. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado em preparar minha alma, porque quando o dia, a hora, o mês, o ano que ele vem, eu esteja pronto. Seria inútil pensar diferente. Seria perca de tempo, né? Com certeza. Não se põe um tempo fora em 2020, onde está beirando a vinda do nosso Senhor. O que importa é que ele prometeu que não passará essa geração até que tudo aconteça, e ele disse que voltaria, né? Sim. Então, já está chegando a hora. Verdade. Ministro, eu recebi aqui uma pergunta aqui em cima de uma colocação do ministro. O ministro colocou que as mensagens, né, do Ministério da Palavra, que aí engloba toda essa mesa fantástica que nós temos recebido, as inserções ao vivo, os microencontros regionais, os cultos, enfim, todas as mensagens apostólicas, né? O ministro falou que as mensagens estão cada vez mais expondo a nossa carnalidade, né? E até o ministro comentou de uma visão que teve, que Deus estava fazendo, através das mensagens, buracos, né? Para expor aquele espírito maligno que está atrapalhando a gente de crescer em vida. E a pergunta é essa: a pessoa ouvindo esse comentário do ministro, ela diz que realmente as mensagens estão expondo a carnalidade dela e ela está ficando confusa e desanimada. O que fazer para sair dessa confusão, sair desse desânimo e cooperar com o espírito naquilo que ele deseja? Veja bem, quando Deus mostra que eu não estou adequado, eu fico feliz, porque eu tenho a chance de mudar. Sim. Agora, só vou ficar triste e desanimado se eu coloquei no meu coração que não quero mudar. Aí sim me bate a tristeza, o desânimo, entende? Sim. Mas nós devemos, assim, pensar, refletir mais, para não entrar nesse quadro de desânimo, desanimar, ficar triste, porque Deus me expôs e eu vi muita coisa errada em mim, eu não tenho força para mudar. Mas a gente deve lembrar das promessas de Deus nessas horas. Quem muda é o Senhor, não é você. Sim. Eu só te peço que tu te nutre e eu te nutrir com o Cristo. A obra é do Espírito. Você só precisa desejar ser mudada. Sim. A pessoa precisa orar para Deus, dizer: Senhor, eu estou assim, meu estado é terrível, não tenho o que fazer, não posso mudar, mas tu pode. E eu vou me aplicar na palavra, vou buscar o Senhor, vou orar, vou jejuar, vou fazer o que é da minha parte. E eu te peço, Senhor, faça a tua parte em mim, porque eu não quero ficar na carnalidade, eu quero mudar. Então eu sempre agradeço a Deus quando Ele me mostra erros, pecados em mim. Sempre. Sim. Porque eu preciso me humilhar e eu tenho que reconhecer, digo, Deus, tu me expôs, eu tenho certeza que eu
estou na carne aqui, eu quero confessar que estou mesmo. Eu quero mudar, Senhor, mas eu não tenho essa força que eu necessito. Mas a força vem de Ti. Sim. Tudo posso naquele que me fortalece. E Deus começa a mudar a nossa vida. Porque eu pedi, e é da vontade dele que eu mude. Então vai fechar todas. Acontece isso na nossa vida. Sim. O ministro também comentou que quando a mensagem vem, né, ela vai promover duas reações, né? Ou eu vou me revoltar contra Deus, né? E aí eu posso estar me levantando contra pessoas, contra a liderança, mas na verdade isso é a mentira do diabo. A pessoa que não está aceitando o ministério da palavra, ela está se levantando, não é contra pessoas, é contra Deus, né? Mas Satanás ilude ela. Ou a pessoa tem uma outra reação, né? Uma reação de tristeza, porque ainda está naquela condição carnal, mas movida por aquele constrangimento, ela decide então aceitar, acolher a palavra e colocar em prática, né, as orientações. Eu queria que o ministro falasse um pouquinho mais dessas características, né, dessas duas reações, quando a gente ouve o ministério da palavra, ou a gente adere à verdade, ou a gente repugna a verdade. Fala um pouquinho sobre isso, ministro. Veja bem, todos nós temos uma natureza orgulhosa. Não tem exceção, todos nós temos. Nós já nascemos do ventre da mãe com essa carga maldita do DNA satânico, que é o orgulho. O ódio, né? Sim. A ira, a vingança, a justiça própria, essas coisas são comuns em todos nós que estamos aqui na igreja. Nós precisamos nos purificar disso. Mas quando a palavra de Deus penetra nas regiões das nossas entranhas, na nossa alma, ela vem que nem uma espada cortando. Né? Sim. Ela vai mostrar quão inaproveitado eu sou, quanto inútil eu estou sendo para Deus. E isso pode gerar reações conforme o meu temperamento, se é passivo. Eu entro em tristeza e às vezes não vou querer mudar mais e quero até sair da igreja, porque eu fui exposto. Então, isso também é orgulho. Sim. Né? É uma maneira de revolta contra Deus. Não pensam que a pessoa passiva, que agora se autodeprecia e que vai sair da igreja porque aqui não encaixou, isso é orgulho também, isso é revolta. Sim. Como também aquela reação agressiva, que os sanguíneos e os coléricos, que são temperamentos muito ativos, quando eles ouvem a palavra que expõe eles podem se humilhar. Como também o outro que se entristeceu pode se humilhar. Sim. Porque tristeza e decepção consigo mesmo não é humildade. Né? A humildade é a gente reconhecer que é estranho a Deus e contrário a Deus e estava agindo contra Deus e que agora quer mudar para agir como Deus quer. Sim. Isso é humildade. Sim. Então, na questão da revolta tem essas duas derivações. Você pode partir para uma tristeza, que também é orgulho e decepção, e sair da restauração, desistir do Senhor, como também pode ficar agredindo todo mundo e revoltado com todo mundo aqui. Sim. Que também é orgulho, né? O Senhor pegou e fez ela ver que ela gosta só dela, e que ela gosta do mundo, e que não aceita a proposta de Deus para a vida dela. Sim. Mas o que Deus quer que ela se livre para aceitar tudo que Deus está dizendo. Verdade. Ministro, sempre assim uma mensagem quando a gente recebe, né? Tem ali no público, né, nos ouvintes, estágios espirituais diferentes, né? Tem aqueles que já estão há 20, 15 anos, tem uns que estão há 10 anos e tem alguns que estão vindo novinho. E cada um recebe a mesma mensagem, mas Deus é tão perfeito que traz em evidência aquilo que ele gostaria de fazer no coração daquela pessoa ali. Então, eu mesmo recebo uma mensagem e tem coisas que me chamam muito a atenção e aquilo ali para mim, assim, é uma tônica. Tem outras pessoas que você vai falar, ela pegou outra tônica. Mas eu recebi muito forte aqui, quando o ministro falou, no livro de 1 Coríntios 10, 12, né, e o versículo 13, onde o ministro falou que aquele que está em pé, cuide para que não caia. E eu recebi muito forte que uma pessoa só pode estar em pé se ela está acessando a mesa.
e se ela parar de acessar a mesa, então ela vai cair. Mas mesmo assim, Deus nos diz ali no versículo 13 que Ele vai trazer uma graça para que a gente possa suportar. Fala um pouquinho sobre essa queda e sobre essa graça que Deus nos permite para nos levantar de novo para a mesa. A graça é o poder, a autoridade de Deus que já está dentro de nós. Para a hora que o impacto vir na nossa alma, a gente pedir socorro para o Espírito jogar um bálsamo na nossa alma. E nos dar uma força, um fortalecimento para enfrentar aquele momento difícil em que eu não quero mudar e que eu vou ter que me autoflagelar ali, eu vou ter que decidir me negar, me perder, entende? Sim. É um momento difícil para qualquer um que sofre a exposição da carnalidade, porque agora ela tem que negar a sua vontade, ela tem que negar o seu eu, ela tem que se perder ali, ela tem que, então ela precisa de uma força adicional de Deus naquele momento. Sim. E que nesse versículo Deus diz que essa força já está dentro da tua disposição e a minha disposição. Sim. Eu tenho que invocar o nome do Senhor naquelas horas, para o Senhor mostrar como eu posso passar por aquela prova e não desistir de enfrentar a mudança, entende? Sim, entendi. O ministro também fez uma pergunta ali para o público, né? E eu aqui em Ouro Fino, Minas Gerais, aqui acompanhando, né? Alô? 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 Alô, tá ouvindo? Alô? Caiu a ligação aqui com o ministro, mas vamos tentar de novo aqui. Alô, ministro? E não desistir de enfrentar a novidade de vida, mas mudar com coragem, porque Deus vai amparar a gente naquele momento difícil. Amém. Compreendido. O ministro fez uma pergunta para o público lá e eu com a minha família aqui também acabamos respondendo, né? O ministro fez uma pergunta. Quem conhecia pessoas que entrou na igreja, recebeu a salvação e saiu da igreja? E eu creio que eu não estava lá, mas eu pude sentir que a maioria das pessoas levantaram as mãos, né? Conheceram pessoas que entrou para a vida da igreja e essas pessoas acabaram saindo da vida da igreja. E aí o ministro falou que elas sentem que a mensagem é dura. Fala um pouquinho, porque até hoje muitas pessoas já estão há tempo na igreja e daqui um pouco já estão pensando que o falar poderia ser diferente, ministro. Fala um pouquinho sobre isso. Veja bem, assim, o número de pessoas que entraram e saíram é maior do que aqueles que estão na igreja hoje. Sim. Bem maior. Talvez 4, 5 vezes mais. Sim. Porque essas pessoas, o desígnio de Deus foi apresentado a essas pessoas. E elas, segundo a graça que tinham de Deus, olharam e disseram: isso não me serve. Deus deixa. Sim. Se Deus não tem um propósito violento de servi-lo com aquela vida, Deus deixa ela ir, porque ela está salva, né? Sim. Tem casos que Deus tem desígnio, tem propósito e não vai deixar ir. Então Deus vai intensificar um quebrantamento para a pessoa mudar de ideia e ficar. Foi o meu caso, né? Então eu vim para a igreja a pau e quando cheguei na igreja eu tomei outra surra violenta, né? Porque eu queria sair. Eu queria retornar para a minha atividade profissional que eu sempre tive, né? Eu queria voltar pelos rudimentos lá do mundo, né? Sim. Então, o que eu dizer? Deus continuou me dando uma surra até eu mudar de ideia. E eu dou graças a Deus que eu entendi o propósito e eu jamais me largaria porque ele tinha uma coisa definida comigo. Sim. Não é o caso de muitos que saíram. Talvez Deus tinha até serviços para ele de gerar filhos, de até cuidar de filhos, mas eles acharam melhor, acharam a palavra muito exigente e foram embora. E Deus deixou. Sim. Por quê? Porque, sei lá, na economia de Deus, os mistérios são grandes, eu não sei falar sobre isso. Agora, tem gente que se revolta e sai da igreja, mas quer destruir a igreja. Sim. Ele não se contenta só em sair, ele quer destruir, porque a ira é tão grande da exposição e
e da impotência que ele tem diante daquela exigência para mudar, que ele agora quer destruir aquilo porque não quer que os outros também recebam aquilo, entende? Sim. E aí é o caso da apostasia, né? Esse caso é o caso da apostasia. Entendi. Ministro, são 9h50, mas tem mais uma colocação que eu acho muito importante aqui nós trazer para a nossa audiência. O ministro falou também que tem uns que Deus permite que fiquem na igreja, mas eles estão na igreja assim, minando os outros, né, para ir contra as autoridades, contra irmãos, contra a estrutura, contra, no caso nós temos sites de edificação, né? Fala um pouquinho assim, como suportar essas pessoas que não saíram, mas que estão, de uma certa forma, manifestando a inimizade contra a cruz de Cristo, e como discernir isso aí, ministro? Isso aí até ajuda a gente a melhorar o nosso nível espiritual, quando pessoas que fazem resistência a Deus e oposição a Deus e a nós como irmãos, eles ajudam a gente a crescer. Sim. Embora na hora incomoda bastante, mas ajuda a crescer. É como a experiência de Davi, né, ontem no culto mundial. Exatamente. Então Deus acha mais útil deixar dentro da igreja, porque ele vai trabalhar a restauração do seu para o povo se santificar mais rápido, de forma global, entende? Sim. De forma geral, vai ser aqui, então vai ser uma ferramenta de Deus, porque aquele que está atacando pode se converter, e aquele que está sendo atacado tem que mostrar espírito e vida. Sim. Entende? Então tudo é positivo para Deus. Sim. O ministro também comentou citou ali o versículo de Mateus capítulo 12, né? Trazendo a evidência que não tem como entrar no reino se não tiver assim um esforço, né? Uma violência contra a sua própria natureza. Fala um pouquinho sobre isso, ministro. Isso aí é uma coisa assim que é difícil da pessoa por causa do amor próprio, né? Ela nunca se lança contra ela, sempre contra os outros, é mais suave, mais agradável. É verdade. Né? Então, Deus já disse, olha, o reino só é tomado por aqueles que são violentos contra si mesmos. Né? Tem que se negar, né? Tem que negar a vida da alma, né? É isso aí. Tá certo. Ministro, são 9h53, então estamos findando aí a programação e eu queria que o ministro desse um desfecho aí, né? Uma conclusão ali, ou um apelo, uma dica, e fique à vontade, ministro. Eu insisto, assim, na mesma coisa sempre, que é o aplicativo, que é a nutrição espiritual está na mão de você. Ali você tem o amparo do ministério, o apacentamento, o evangelismo, as orações, tudo está ali. Você não pode deixar de usufruir desse conforto, dessa ferramenta que transfere Deus para dentro da nossa vida, né? Nós não podemos deixar de publicar, de difundir esse aplicativo para as pessoas que estão com problemas, estão necessitadas, e nas ocasiões que a gente tem de contatar pessoas, vamos evangelizar, colocando esse aplicativo e pegando contato com aquela pessoa para dar continuidade ao serviço que Deus vai começar. Sim. Isso eu sempre digo, né? Nós precisamos instalar o aplicativo e precisamos acompanhar aquelas pessoas pelo WhatsApp, né? Ou por outro meio aí, mas nós não podemos deixar de perdê-los, porque pode ser ali uma pessoa muito escolhida para um desígnio para Deus ali, a gente pode ser um eleito, pode ser uma pessoa que pode até ser um vencedor. Então nós temos que buscar esse povo todo. Então, tá legal, ministro. Muito obrigado pela sua participação, né? Que Deus abençoe ricamente aí. Continuemos na mesa do Senhor essa semana aí. Eu agradeço a vocês aí que coordenam o programa, os nossos ouvintes, e voltamos a semana que vem em nome de Jesus. Amém. Até mais então, ministro. Essa 9h55, você participou aí desse belíssimo quadro aí que nós temos toda segunda-feira, né? Trazendo aí uma completação, né, dos eventos que antecede ao programa, né? Que é nos microencontros regionais. E agora, próximo sábado aí, microencontro regional na cidade de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Eu estarei lá ao vivo, né? Graças a Deus, em nome de Jesus, estaremos de viagem para a cidade de Cachoeira do Sul para poder participar aí deste evento, micro regional de Cachoeira, né? Mas
desses seminários aí que vão acontecer nesses próximos dias aí de carnaval, né? Gente, a gente fica muito feliz com a tua participação. Muito obrigado mesmo por todos aqueles que interagiram. Você que está na FM, a 102,7, Rádio Interativa, você que está no Facebook, você que está no aplicativo, grande abraço para você, que continuemos aí firmes na mesa do Senhor, porque aquele que se afasta da mesa vai ter a experiência, infelizmente, né? A gente não deseja isso para ninguém, viu, gente? Mas nós temos ali uma parábola lá no livro de Lucas, né? Do filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo: casa, cama, comida, banho, amor do pai, amor do irmão, né? Tinha amigos, companheiros ali, tinha tudo a tempo e a hora, né? Mas, infelizmente, nós somos assim. Nós temos tudo e não damos valor, né? Mas quando se perde, a gente dá o valor devido. Mas às vezes é um pouco tarde, né? Mas nós temos tempo ainda de estarmos nos humilhando e nos derramando na presença do Senhor aí. E como o filho pródigo teve aquela revelação, né? Chegou um momento que ele estava desejando comer as comidas dos porcos, né? As bolotas, a Bíblia fala, né? Porque estava numa terra faminta, uma terra que estava de uma sequidão enorme, né? E ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha nem amigos, nem parentes, nem ninguém ali disponível para ajudar ele. Foi que ele teve esta revelação. Olha só: pequei contra o céu e contra o meu pai. Eu vou voltar para casa, né? Até os servos do meu pai têm o que comer, o que beber, tem proteção, tem tudo, né? Eu vou para casa do meu pai. E você pode fazer o mesmo, gente. Eu e você podemos fazer o mesmo mediante a uma revelação. Vamos voltar para a casa do pai, né? Na casa do pai tem comida em fartura. Olha o que o pai disse lá na parábola, né? Matou um cordeiro, arrumou as roupas, as vestes, as sandálias, né? E um anel de autoridade. Aquilo significa que Deus, com os braços abertos, está esperando o nosso coração se inclinar para o Espírito e ter paz, né? Nos humilhar e nos consertar com Deus, né? Segundo Isaías 1, 18 e 19, que foi falado ontem no culto de manhã, né? Na inserção ao vivo, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E o filho pródigo quis. E o filho pródigo ouviu e voltou para casa e comeu o melhor daquela terra. Podemos fazer o mesmo, né? Grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Quem sintoniza não muda. Nossa vitória, nossa vitória. Tá demais! Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa.
Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651 8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, o que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Autoposto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro. Fone 3651-3661. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul? Seja um você também.